examinaremos à luz da Bíblia a realidade da batalha espiritual que está em curso nesse mundo. Essa é a proposta do Ministério Pastoral da sua igreja, na direção que temos no Senhor para estar nessa série de mensagens, desenvolvendo o assunto a armadura do cristão. E seremos, eu tenho certeza, amados, encorajados justamente a nos revestir do Senhor e da força do seu poder. Essa é a nossa visão, essa é a nossa certeza. E também, é claro, conheceremos a armadura que Deus deixou disponível para todo cristão na sua jornada, que é vitoriosa. Você é uma pessoa salva e por isso você já é vitoriosa. Em Cristo, diz a palavra, somos mais que vencedores. Então tenha isso na sua mente, tenha isso no seu coração. E hoje de manhã eu dei o pontapé inicial dessa série, numa breve introdução, falando justamente sobre o tema, como que vamos estar desenvolvendo esse assunto. E prosseguiremos, é claro, nas próximas semanas, conhecendo as armas que nos ajudam a combater e enfrentar o inimigo. Então, só para nos situarmos, nos posicionarmos em relação ao que já compartilhamos na primeira parte dessa introdução, deixa eu então lembrá-los, como disse hoje de manhã, estamos em guerra. Abra a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6, por gentileza, e me acompanhe na leitura do versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados, eu peço a sua atenção para entender que esta é uma guerra real, porém pouco conhecida ou reconhecida. Ainda é uma guerra invisível, mas que por vezes se torna visível. É uma guerra no plano espiritual, mas que constantemente afeta a minha e a sua vida natural. Naturalmente isso acontece. É uma guerra que já dura, como nós sabemos, à luz da palavra de Deus, milhares de anos, mas que terá um fim. Mas, não obstante a isso, é uma guerra que, de fato, sabemos que o fim já é conhecido, à luz das Sagradas Escrituras, mas que nem por isso é menos terrível. E você tem que estar preparado. Você tem que estar se revestindo da armadura que o Senhor preparou para a batalha. É uma guerra entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a verdade e a mentira, entre os anjos e os demônios, entre Jesus e o diabo. Mas maior é o Senhor na nossa vida. Então, por isso, guarde no seu coração estas verdades. Além disso, é importante entender que é uma guerra pelo controle do universo. É uma guerra pelas nossas almas. É claro que se você está aqui nessa noite, salvo pelo Senhor Jesus, redimido pelo sangue do Senhor Jesus, a sua alma, a sua vida já é propriedade eterna de Deus. Guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua mente. Mas Satanás, ele quer impedir que a igreja avance, que você não leve pessoas para Cristo. Então, estamos numa batalha também para alcançar pessoas para o Senhor Jesus. Essa batalha, ela é real e também diária. E cada um de nós estamos envolvidos nessa batalha. Saiba você disso ou não, creia você ou não, você é salvo por Jesus, você está envolvido nessa batalha espiritual. Então, assim, rapidamente, lembramos algumas verdades que já compartilhamos na introdução da manhã, e agora eu quero terminar essa introdução da série de mensagens fazendo uma afirmativa. Vença a batalha espiritual. Como vencer essa batalha? Então,
vença a batalha. Quer saber como? Nós vamos então dar o primeiro passo, que é dependendo do poder de Deus. Você já está com a sua Bíblia aberta em Efésios. Eu peço que você me acompanhe no capítulo 6, versículo 10, que diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É o que diz a palavra. Você quer vencer essa batalha? E sabe por que você pode vencer essa batalha? Porque você pode estar dependendo do poder de Deus. A nossa batalha, amados, nós esquecemos que ela é espiritual. E somente ela só pode ser vencida espiritualmente através de uma liberação do próprio poder de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso que a palavra claramente diz, não é uma batalha contra a carne, não é uma batalha contra o sangue, não estamos numa batalha contra a humanidade. Então, se o nosso inimigo não é o nosso semelhante, se o nosso inimigo não é, na verdade, a humanidade, então essa batalha, ela só pode ser vencida espiritualmente, não há outra maneira. Como? Dependendo do poder de Deus. Também tenha em mente o seguinte: todas as suas tentativas humanas, elas são imperfeitas e elas não podem garantir uma vitória completa. Não adianta ser religioso, não adianta ter uma boa base filosófica, justiça própria, obras muito boas, o misticismo ou o ateísmo. Também não tem como você estar vencendo e tendo a vitória se não for dependendo do poder de Deus. Por isso, a minha pergunta também é bem simples. Você está dependendo do poder de Deus? Você tem uma noção clara de que se você está passando por situações agora que você vê não consegue ter mudanças, não consegue ter vitórias, não consegue ver isso na sua casa, não consegue ver isso na relação com as pessoas, meu amado, você está numa batalha que não é contra essas pessoas. Não é contra as pessoas da sua casa ou fora da sua casa, mas para vencer essa batalha que nos encontramos. Quer as coisas estejam bem na minha vida ou não, na sua vida ou não, você só pode vencer dependendo do poder de Deus. Quer vencer? Então, viva na verdade. O versículo 14 diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Claro que nas próximas mensagens estaremos conhecendo cada um desses exemplos que Paulo usa para mostrar como era a armadura do cristão. Mas nesse momento, você quer vencer? Então, viva na verdade. Paulo diz que a verdade é como um cinto nesse momento. E na armadura do soldado romano, como veremos depois, investiremos nessa grande verdade, o cinto era que sustentava o resto dos itens no seu lugar. Se você já viu um bom carpinteiro trabalhando, um bom marceneiro, ele trabalha com um cinto que parece ter, de fato, 1001 utilidades. Ele carrega várias ferramentas ali. E ele carrega o que ele precisa, de fato, naquele momento. Mas ele tem o que ele precisa naquele cinto. O soldado romano, ele também tinha um cinto para sustentar os restos dos itens que formavam tudo aquilo que ele precisava na batalha. O que eu preciso entender aqui? O que eu preciso aplicar na minha vida? É que, da mesma forma, a verdade sustenta tudo em nossa caminhada cristã. E, portanto, essa verdade, ela é suprema. Se você não tem a verdade, como diz a palavra na sua vida, não vive a verdade, então, como você pretende estar qualificado? Como pretende ter a vitória? Sem a verdade revelada a nós por Deus, inclusive segundo as Escrituras, nós sabemos que não existiria a justiça, não existiria paz, não existiria salvação, não existiria nada para estarmos nos vestindo e assim equipados e qualificados para a batalha. Então, por isso, o cinto
ele é usado como a verdade, para estarmos, então, já colocando esse cinto. O interessante é que todos nós sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira. Como você pode vencer o pai da mentira? Vivendo a verdade. Aplicando isso na sua vida. Não tem outra maneira. A nossa regra de fé é prática da palavra de Deus. Não há outra regra. Se quer ter a vitória, viva a verdade. Devemos então viver baseados na verdade bíblica. Na verdade de Deus. Então é assim que o Senhor nos ensina que podemos ter a vitória. Somente podemos vencer as forças das trevas se vivermos uma vida firmada, alicerçada, baseada na verdade. Outro princípio importante para entendermos, antes de entrar em cada um desses detalhes nos próximos domingos, é que se você quer vencer a batalha, então pratique a justiça. No mesmo versículo 14, diz assim, amados, vestindo a couraça da justiça. Sabe o que é interessante? É que o apóstolo Paulo, ele diz que somos justificados pela graça. Sabe o que isso quer dizer, ou pela fé que temos no Senhor Jesus Cristo? É que ele está dizendo assim, isso só é possível porque Jesus Cristo foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Então fomos declarados justos perante Deus pela fé que temos no Senhor Jesus. Fora do Senhor Jesus não há justiça. Fora do Senhor Jesus não há justificação. Fora do Senhor Jesus não tem como praticar a justiça, porque esse mundo não sabe exatamente o que significa a justiça vinda de Deus. Veremos isso com mais detalhes. Mas, no entanto, ainda não alcançamos a perfeição. Eu sei disso, você sabe disso. E mesmo como cristãos, procurando imitar, nós continuamos a imitar a Cristo, nós continuamos muitas vezes o quê? Pecando. Pecamos muito em pensamento, pecamos às vezes com as intenções do nosso coração, pecamos com nossas falas, pecamos com atitudes, com comportamentos inconvenientes. Mas uma das maiores armas do diabo é o quê? Constantemente nos acusar, a fim de estar nos colocando na vergonha, ou sermos envergonhados pela prática do pecado. Sabe o que uma pessoa, quando está sendo dominada pelo pecado, a primeira coisa que ela faz é, infelizmente, se afastar de Deus. Se afasta de Deus pelo pecado. Se afasta de Deus pelo poder do pecado na sua vida. Então, nós vamos vendo isso e muitas vezes não entendemos que é essencial permanecer confiante na pessoa de Deus. E isto vem de uma compreensão da justiça de Deus, justiça que Ele providenciou para nós através do Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo sendo uma pessoa que ainda pode pecar, eu ainda tenho uma certeza. A justiça, ela não é própria. A justiça que eu posso viver e que me dá direito à vitória, ela está no nome e na pessoa do Senhor Jesus. Então, viva esta verdade. Esta justiça, ela então funciona, diz a palavra, como uma couraça, né? E a nossa batalha, então, espiritual, ela está aí. Mas, amados, guardando o nosso coração, porque é o papel da couraça, né? É o papel dessa couraça no peito, guardar o nosso coração, guardar a nossa consciência. Pense nisso e aplique esta verdade também na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai estar nos dando com clareza, né, a vitória, de maneira muito clara, isso vai ficar visível na nossa vida. Mas você ainda quer entender o que é viver essa vitória? Então, promova a paz. Promovendo a paz. É assim que temos que viver. O versículo 15, também do capítulo 6, diz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Bom, mais para frente vamos ver isso com detalhes. Mas as sandálias do legionário romano tinham cravos que o impediam de escorregar.
cravos que às vezes estão nos sapatos, né, apropriados de corredores, jogadores de futebol, pessoas que fazem escaladas, cada um de acordo com os cravos. E os cravos também faziam parte da sandália do legendário romano, do soldado romano. Então, o legionário romano, né, melhor dizendo, ele tinha nas suas sandálias também esses cravos, né? Por isso, a palavra diz assim: preparação do evangelho significa estar bem fundamentado. Você poderia olhar para a sua vida agora e falar: a minha vida está de fato fundamentada no evangelho. A minha vida está fundamentada na palavra. As minhas decisões, as minhas escolhas, elas estão fundamentadas no evangelho da paz. Se você pode fazer isso, a sua vida, ela também vai dar evidências disso. Inclusive, a Escritura algumas vezes usa a palavra de Deus, uma linguagem figurada de uma caminhada para representar a nossa conduta diária. E foi o que o apóstolo Paulo fez e, ao mesmo tempo, disse lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, quando ele disse: andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Então, o que eu posso ainda entender aqui é que a mensagem do evangelho deve não somente ser um tópico de discussão durante certos períodos de tempo ou durante certas atividades, mas deve, acima de tudo, ser uma parte integral, uma parte permanente da nossa conduta diária. A sua conduta, mais uma vez eu lembro, suas escolhas, suas decisões, a maneira como você está vivendo, o seu estilo de vida, em casa e fora de casa, revela que você está calçado dessa maneira, que você está muito bem fundamentado pelo poder que há no Evangelho, na palavra de Deus, que você não anda escorregando, que você não anda cometendo deslizes, que você não anda fazendo muitas vezes aquilo que a tua carne pede ou que os homens esperam, mas a vontade de Deus. Então isso só é possível se você de fato estiver tendo essa palavra sendo vivida como parte permanente, parte integral da sua conduta. No contexto ainda é claro que de batalha espiritual, nós podemos entender que o evangelho é o meio pelo qual também avançamos o reino de Deus e estenderemos então suas fronteiras. Quando você se propõe a falar de Jesus, de acordo com esta palavra, quando você então leva o evangelho da paz, você está fazendo com que o reino do Senhor avance, e ele então está avançando e ganhando o reino do inimigo. É mais uma conquista, mais uma vitória. Então o evangelho é o único poder no mundo capaz de se infiltrar no poder das trevas e resgatar pessoas que estavam perdidas, condenadas e trazê-las para a luz. E agora quem está na luz avança anunciando o Senhor Jesus, autor e consumador da sua fé. É isso que entendemos. É isso que a palavra nos mostra. Mas será que você está, de fato, calçando o evangelho da paz? Porque quando nós, amados, testemunhamos justamente do amor, do poder de Jesus, nós então ganhamos, levamos pessoas até o Senhor Jesus Cristo. Você quer enfraquecer o inimigo? Não pense que cantando bem você o fará. Você quer enfraquecer o inimigo nessa batalha? Não pense que tocando bem, ensinando bem, pregando bem, fazendo qualquer outra coisa que é para a edificação do corpo de Cristo, nós estaremos enfraquecendo o inimigo. Nós nem enfraquecemos o inimigo pelo fato de estarmos tendo os nossos dons sendo exercidos aqui, já que ele tem o propósito de edificar a igreja. Agora, se você quer enfraquecer o inimigo, leve uma pessoa ao Senhor Jesus. Ganhe uma pessoa para o Senhor Jesus. Tire das mãos do inimigo pessoas que estão caminhando para o inferno e não sabem. Pessoas que precisam do Senhor Jesus e ainda não tomaram uma decisão. Você quer enfraquecer o inimigo? Anuncie o evangelho. Anuncie o evangelho da paz.
Anuncie para essas pessoas que a paz que você tem, a paz que você vive, não é resultado, como eu falo aqui diariamente, da ausência de problemas e dificuldades. Pelo contrário, a paz que temos não é porque tudo vai bem, é porque temos Jesus, amém? É porque Ele é o nosso Senhor. E é isso que nós temos que viver. E é isso que nós temos que aplicar. E é para Ele que temos que continuar essa pregação, a pregação da sua vida, a pregação que faz parte do seu testemunho, a maneira como você está compartilhando o Senhor Jesus deve estar bem fundamentada numa correta interpretação da Bíblia. Mas o bom é que você fique tranquilo. A correta interpretação da palavra de Deus acontece quando eu estou anunciando a própria palavra de Deus, já que ela tem o poder de falar aos corações e eu sou o agente que vai anunciar, que vai levar. E a palavra de Deus que nós estamos anunciando, estamos vivendo, estamos praticando, ela então de fato encontrará o lugar naqueles corações que ouvem de você justamente a mensagem da salvação. Pense nisso. Mas queremos ter vitória mesmo, amados, porque vamos entrar num assunto que eu considero tremendo, um assunto que demandaria mais tempo do que de fato nós temos. Mas eu sou franco, é o que sentimos nesse momento como algo necessário para a nossa igreja. Então, nesse momento, entenda que para vencer esta batalha, você precisa exercer fé. Versículo 16 diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O escudo romano que ele usava consistia de 2 camadas de madeira, nós vamos ver isso na mensagem que tratar só desse aspecto, mas existia 2 camadas de madeira coladas, unidas e cobertas com linho e couro, para deixar aquele escudo bem resistente. E depois ainda era envolvido com ferro. Então, os soldados frequentemente lutavam lado a lado. Imagine, então, centenas ou milhares de homens com um escudo, né? Eu sou canhoto, então por isso que eu estou com o escudo desse lado aqui. Você pode pôr aqui, não tem problema não. Então, eu estou lá com o meu escudo, mas do meu lado todos aqueles soldados. Com esse escudo que tinha camadas, na verdade, de linho grosso, que tinha pele, que tinha ferro. Então, imagine o que nós temos aqui. Era algo quase naqueles dias impenetrável. O que o Senhor ele está dizendo é algo que nós precisamos saber para vencer a batalha. Eles lutavam lado a lado. Cada um de nós temos que também pegar o escudo da fé. Nós temos que nos unir. Nós temos que estar do lado um do outro e ir para a batalha. A última vez que eu vi um escudo aí fora no mundo ser usado foi antes da minha conversão, num dos últimos jogos que eu fui, no estádio de futebol em São Paulo, no Pacaembu, onde saiu uma briga com a torcida corintiana. Em outras palavras, o que você pode esperar do corintiano? Então, nós, infelizmente, os santistas quase apanharam. Mas o pior estava por vir. Estava por vir. Porque a gente tentava enfrentar os corintianos, e eles tentando fazer de tudo para também pegar o pessoal, e de repente eu nunca tinha visto aquilo. Entrou Paulo, o batalhão de choque. E eles vieram com escudos enormes, transparentes, e ainda, como é o nome daquele? Bastão, né? Enorme. E ele então vinha batendo naquilo e ao mesmo tempo batendo um pé. Amados, eles deviam estar nos 20, os primeiros. Mas quando eu ouvi o barulho e quando eu vi aqueles homens vindo nessa formação, falei, meu Deus, 20 eu enfrento, mais 200, perna para quem tem. Era a interpretação que eu tinha, não vai dar para enfrentar. Corre.
E isso você vê todo dia na televisão. O escudo é interessante do romano porque ele tinha um papel de estar justamente protegendo, né? Mas se o soldado também ficasse em algum momento sozinho, ele encontrava-se numa condição de suficientemente protegido, porque aquele escudo permitia isso. Então, unidos, a proteção era maior. Mas mesmo o crente, se ele está sozinho em casa, puxa vida, só eu sou salvo, pastor, pelo Senhor Jesus. Só eu sou membro da família de Deus na minha casa. Só eu estou vivendo a fé no Senhor Jesus. Então, mesmo assim, você combatendo sozinho, encontra-se a si mesmo suficientemente protegido e avança anunciando o Evangelho do Senhor Jesus, testemunhando. Então, o que eu posso entender aqui é que as mentiras do diabo, elas são como setas inflamadas. E eles atiravam mesmo. E o que os protegia? O escudo. Rapidamente, aquelas setas, elas inflamadas, espalhavam destruição. Sabe o que nós vemos hoje? Infelizmente, na vida de muitas pessoas, as setas do inimigo estão atingindo. Onde está a proteção? Não se exerce a fé, não se vive a fé, não se anuncia a fé, não se está praticando a fé que sabe que deveria, e os dardos inflamados do inimigo vão entrando e vão fazendo suas vítimas dentro da casa, vão fazendo as suas vítimas muitas vezes dentro da igreja, vão fazendo suas vidas porque as pessoas não estão exercendo de maneira prática e clara como o Senhor nos ensina a fé. E aí as mentiras do diabo vêm. São como setas inflamadas e rapidamente espalham destruição. Mas o escudo da fé tem o poder de proteger e, evidentemente, como era algo impenetrável, de apagar todas as setas inflamadas do maligno. Foi isso que na primeira epístola de João disse: e o que vence o mundo é a nossa fé no Senhor Jesus. E o que vence Satanás é a nossa fé no Senhor Jesus, porque toda autoridade está na pessoa do Senhor Jesus. Eu tenho fé nele, então o inimigo não pode resistir. E os dardos inflamados, as setas inflamadas, não poderão, meus amados, estar tendo seu efeito destruidor na minha vida, na minha casa. Aqueles que entendem completamente e afirmam as doutrinas bíblicas a cada dia na sua casa. Afirmam porque leem, afirmam porque aplicam, afirmam porque estudam, afirmam porque fazem suas devocionais, afirmam porque estão exercendo a fé. Não são pessoas levadas por qualquer coisa. Não são pessoas que se abatem por maiores que sejam os problemas. Não são pessoas que se afastam, apesar de todas as lutas, porque eles sabem que no exercício da fé são capazes de resistir e sobrepujar até as falsas ideias ou mentiras que são lançadas de Satanás no nosso caminho. Como é que você está nessa área? Você tem se deixado afetar? Tem tido sua vida afetada, sua casa afetada? Você está permitindo isso? Embora, meus amados, estar exercendo a fé requer disciplina, força. Eu gostaria que você entendesse que para tomar esse escudo, o escudo da fé, você precisa mantê-lo diante de você. Não adianta você saber que tem fé. Não adianta você saber que a fé é um dom. Você tem que exercer. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Eu posso, então, afirmar de uma maneira muito clara que a fé é a maior defesa que nós temos contra os ataques de Satanás. A fé no Senhor, a fé na sua palavra, a fé no Senhor Jesus, a fé na ação do Espírito Santo, a fé de que o Senhor pode mudar o curso dessa história que você está escrevendo, para que Ele, então, que é o Senhor da história, escreva o curso dele na sua vida e dê uma direção para a sua vida e para a sua casa. Você quer ter a vitória mesmo? Quer entrar nesse assunto é estar se preparando para ter a vitória.
e a entender que compartilhamos aqui na guerra. Então você precisa receber a salvação. Você precisa ser uma pessoa salva. Diz o versículo 17, usem o capacete da salvação. Olha só, amados. Usem o capacete da salvação. O capacete, amados, protege a parte mais importante do corpo, a cabeça. E a salvação é a coisa mais importante do cristão. E o Senhor vai nos ensinando isso em sua palavra. No passado, o capacete também era usado como principal adorno do soldado. Então chamava a atenção das pessoas o capacete. Eu já contei uma história aqui de um incêndio que aconteceu num condomínio que eu morava, e nós então ficamos apavorados e não sabia como fazer. De repente chegou um carro do Corpo de Bombeiros e desceu um homem de quase 2 metros de altura. Mas pense em alguém grande. O que me impressionou foi o capacete que ele estava usando. O capacete que os bombeiros usam para entrar em lugares onde há incêndio é uma das coisas mais bonitas que nós temos. É bonito demais. E eu esqueci o fogo e fiquei olhando para o cidadão. E olhei para a roupa dele. Ele estava com uma roupa grossa, uma manta, luvas. E ele tinha uns sapatos diferentes, né? Tudo era diferente. Graças a Deus ele não precisou enfrentar, porque ele rapidamente tirou o bujão que estava causando o incêndio, chamou os condôminos, minha esposa era síndica, ele chamou a síndica e explicou como deveria resolver aquele problema. Pôs fogo de novo do lado de fora no bujão e ensinou como nós deveríamos apagar aquele fogo. E eu fiquei prestando atenção, não no fogo. O homem ele tirou o capacete. Ele começou a me parecer um pouco mais normal. O homem ele tirou uma coisa pesada. Você via que ele pendurou aquela capa. Ele era magro, mas parecia tão forte. E ele então foi tirando. Eu olhei e falei, não é lá essas coisas assim como eu pensava não, né? Mas a armadura, o capacete, tem esse papel na vida do cristão e muitas vezes nós não entendemos. Você não está aqui para vencer porque você é forte, porque você tem conhecimento. Você está aqui para vencer tendo o capacete da salvação. A Bíblia diz, você já é um vencedor vivendo dessa maneira. O que adorna e protege o cristão, o que o capacita a levantar sua cabeça com confiança e alegria, é o fato de que ele é salvo pelo Senhor Jesus. Amém? Eu não estou seguro porque eu sou membro da IBBV. Eu estou seguro porque eu sou salvo pelo Senhor Jesus. A minha segurança não está tendo o que muitas vezes eu ouço ou vejo por aí. A minha convicção está na salvação que eu tenho no Senhor Jesus. E se você não é salvo pelo Senhor Jesus, então você está já derrotado e não sabe. Quando a Bíblia nos ensina isso, ela está dizendo que isso é uma das confianças que o redimido tem. E a qualquer momento ele tanto pode ter sua vida ceifada, como a qualquer momento ele ser também com a manifestação do Senhor Jesus arrebatado. E tirado então do reino das trevas para o reino do nosso querido e amado e Salvador Senhor Jesus. É isso que o Senhor nos ensina. Só tem essa visão, só tem essa convicção, só vive isso quem é salvo pelo Senhor Jesus. Quem tem justamente a salvação. Assim, a salvação, ela distingue os cristãos do resto da humanidade. Nós não somos pessoas, amados, diferentes do resto da humanidade, porque estamos nesse horário reunidos neste lugar. O que de fato distingue os cristãos do resto da humanidade é a salvação que temos no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que faz a diferença. Por quê? Porque o cristão, a pessoa salva pelo Senhor Jesus, é o povo escolhido. E somente um filho de Deus
é que pode estar habilitado para vencer esta batalha. Lembra o que eu disse no início? Essa batalha não se vence naturalmente. É uma batalha espiritual, então ela precisa ser vencida espiritualmente. Você pode vencer se já recebeu Jesus como seu Salvador. E você é a pessoa salva, então é a pessoa que pode ter a vitória em qualquer outras áreas, porque você já tem o capacete da salvação. É isso que o Senhor nos ensina. Amados, precisamos também entender que para vencer, ter essa batalha como algo tremendo na nossa vida, numa vitória proposta pelo Senhor, andar no poder do Espírito Santo. Veja o que diz o versículo 7 ainda, 17, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tanto o andar no poder do Espírito Santo, como no poder desta palavra, que é, me desculpe, a espada. Então é isso que o Senhor nos ensina. E é isso que nós precisamos viver, aplicar na nossa vida. Trata-se de uma espada curta, nós vamos ver isso lá na frente, ao mesmo tempo reta, que os soldados romanos usavam. A espada do soldado romano não era longa, ela era curta. E isso era algo que fazia uma grande diferença no confronto corpo a corpo. E eles, sabendo usar aquela espada, amados, o estrago era muito grande. Não na vida dele, mas do inimigo. O que o Senhor propõe é também isso para nossas vidas. Eu acho interessante porque, procurando saber sobre o assunto, alguns comentaristas, eles observam que a espada é a única arma que nós temos na armadura do cristão usada para ataque. Usada para ataque. A única arma que o cristão tem para o ataque é a espada do Espírito. É a palavra de Deus. Interessante, né? Você pensar que a palavra também tem esse papel na nossa vida. E, de fato, a espada é tanto uma arma, como também, meus amados, uma maneira de estarmos atacando, né? Tanto ela é defensiva, como também ofensiva. A implicação dela ser uma espada curta, como eu mencionei aqui, diz então também alguns comentaristas, é que a luta, ela envolve encontros próximos com o inimigo. E a gente sabe disso, a gente vê isso, e que demanda justamente um tipo de arma que relativamente seja leve e ao mesmo tempo flexível. Então a palavra de Deus tem esse poder também na minha vida e na sua. A palavra do Espírito, ela tem esse poder, e o Senhor quer que você desfrute disso. A espada do Espírito, ela é a palavra eterna de Deus e que deve ser aplicada no nosso dia a dia enquanto nós estivermos aqui. Manejar a palavra, a espada do Espírito, é tanto apresentar e defender as verdades bíblicas como atacar as crenças que são antibíblicas, né? É atacar, na verdade, com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, aplicada numa conduta ou numa situação que, com certeza, exige de uma maneira concreta que você esteja preparado. Então, olha como nós temos coisas para aprender, né? E o único modo de vencer é usar a palavra do Espírito. Por último, para vencer a batalha, nós precisamos estar orando em todas as ocasiões, como também intercedendo uns pelos outros. Versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nesse momento, a gente tem que entender definitivamente que não se vence a batalha sem um preparo adequado. Não se vence sem oração e sem intimidade com o Senhor. Quer vencer? Comece a orar. Quer vencer? Comece a ter intimidade com Deus.
Você quer ter a vitória? Entenda que todo soldado precisa de treinamento adequado para vencer. Não está tendo vitória? Então você precisa estar aplicando isso na sua vida. Fale com Deus. Ore, clame, interceda, busque o Senhor. E sabe por que a palavra ainda diz, orando também uns pelos outros, ou uns com os outros? Porque sozinho, o soldado numa batalha não sobrevive. Põe um soldado sozinho e ele não vai sobreviver. Se una a outros soldados, orando uns pelos outros, compartilhando uns com os outros aquilo que envolve essa batalha. Sabendo que há fraquezas, sabendo que há muitos momentos em que caímos, precisamos de ajuda para levantar. Então é por isso que o Senhor nos ensina. Quer ter vitória? Então se una a quem está orando. Se una a quem está buscando o Senhor. Se una a quem tem intimidade com Deus. Se una àquelas pessoas que estão intercedendo por outros. É isso que o Senhor, Ele nos ensina em sua palavra, porque sozinho o soldado não sobrevive. Ele precisa de seus comandantes e de seus companheiros. É interessante, né? Eu jamais poderia liderar ou o pastor Faustino, ou o pastor que nos visita em férias, tem todo o direito de estar aqui, está descansando, não é verdade, pastor? Me espera que eu vou lá se eu estiver de férias também. Então, o que acontece? Nós precisamos, é verdade, não é, pastor? Dos amados. Mas como é gostoso saber que os amados também precisam dos líderes espirituais. Como é bom saber que o Senhor nos ensina isso, tanto para os que são líderes, como para os que são liderados, que o recurso de ambos é o mesmo, o poder da oração. Interessante, né? O Senhor coloca nas mãos dos guias, dos líderes, dos comandantes, a oração. Recurso indispensável na vida de líderes. Mas o Senhor coloca o mesmo recurso indispensável e necessário na vida dos liderados. E juntos, nós então prosseguimos, nós avançamos, nós precisamos uns dos outros. É isso que o apóstolo Paulo, ele está ensinando. Na aplicação final dessa mensagem, terminando assim a introdução do assunto, e no próximo domingo, Deus permitindo, vamos entrar propriamente no estudo dessa série de mensagens da armadura do cristão, vendo o primeiro item dessa armadura e fazer aplicações aqui para a nossa vida, fazer aplicações aqui para a nossa casa, para a nossa igreja, para estarmos vendo o que o Senhor tem aí para nós à luz da sua palavra. Então, nessa aplicação, meu amado, não tenha medo da batalha espiritual. Mais uma vez eu afirmo, não tenha medo da batalha espiritual. Você ouviu o que diz a palavra, estamos compartilhando o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Então eu quero que você saia daqui não com medo, mas encorajado, motivado, incentivado pelo poder da palavra para avançar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, de maneira muito clara, diz o que nós precisamos saber. Ou seja, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Meus amados, por favor, no finalzinho desse texto, eu nem devia pedir, mas eu gostaria de ouvir um amém, um glória a Deus, um louvado seja o nome do Senhor pelo que diz aqui, não pelo que eu estou falando em termos de conteúdo, mas sim pelo que diz a palavra. Então eu vou ler de novo, como se eu não tivesse combinado isso com vocês, aí vocês vão de coração, de alma, Deus sabe da sua sinceridade, confirmar isso. É como se eu estivesse lendo pela primeira vez, valendo. Diz assim, Marcos, e vai colocando cada um de nós. Em todas estas coisas, vocês são mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém, amados? Oh, amados, está aqui. Medo da batalha? Medo? De forma nenhuma. Mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, diz o Senhor em sua palavra. Agora, quer entender isso na prática? Diz assim a palavra, pois estou convencido
de que nem a morte, mesmo que você morra, nem a vida, mesmo que estiver acontecendo agora, nem anjos e nem demônios ou potestades espirituais, nem coisas do presente, nem coisas que vão acontecer no futuro, nem qualquer outro tipo de poder, nem altura, nada acima de você, nem profundidade, nada abaixo de você, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saio daqui certo de que a vitória, ela já me pertence pelo que diz a palavra. Agora eu tenho que ser um bom soldado. Eu tenho que ser um bom cristão. Eu tenho que ser um bom imitador. Então, eu gostaria que você entendesse que em Cristo você pode sim triunfar sobre os exércitos das trevas. Mas além disso, vença, meu amado, e vença agora a batalha contra os seus pecados. Talvez essa seja uma batalha que você precisa começar a travar antes de qualquer outra. Vença agora a batalha contra os seus pecados. O que significa isso, pastor? Vença agora a batalha contra os vícios. Tem vícios na sua vida? Hábitos que não deveria ter como cristão? Vença a batalha contra a imoralidade. Vença a batalha contra a mentira. Vença a batalha contra a condenação, ou contra o passado que condena. Sabe por quê? Porque a palavra claramente lá em Romanos 8:1 também diz: pois quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Então precisamos aplicar a palavra. Por último, vença agora a batalha, então, contra todo engano, contra toda mentira, e abraça a verdade que existe somente numa pessoa. E essa pessoa nada mais é, ou tudo é, meus amados, em termos de vitória, o Senhor Jesus, o nosso amado pastor, o nosso Salvador, o nosso pão da vida, nossa água, a nossa luz, o nosso sal, e que nos capacita dessa maneira para estarmos sendo vencedores. Curvemos nossas cabeças.